Vamos lá. Se a ideia é revisar os fenômenos que acontecem no corpo após a morte, a gente vai direto ao que interessa. Só aqueles pontos cruciais que a perícia usa e, claro, que caem na prova. Olha que frase interessante. Ela parece poética, mas na verdade ela é a chave para a gente entender um dos fenômenos mais fascinantes do corpo, a rigidez cadavérica. É como se fosse um último suspiro químico das células, sabe? Uma última luta pela vida. Bom, nossa primeira parada nessa revisão é o livor mortis. Também é chamado de manchas de hipóstase. Pensa nele como se fosse o primeiro mapa que o corpo nos dá, um guia fundamental para a perícia e um assunto que sempre aparece nas avaliações. A lógica aqui é bem simples. Imagina assim, o coração para de funcionar. Ele era a bomba do corpo, certo? Sem essa bomba, quem manda é a gravidade. Todo o sangue que agora está parado começa a descer e se acumular nas partes mais baixas do corpo. E é isso que forma aquelas manchas arroxeadas. Ou seja, é pura física. Sem o bombeamento do coração, o sangue simplesmente obedece à lei da gravidade e se assenta. E esse padrão de manchas é super importante, porque ele diz para o perito qual era a posição do corpo nas primeiras horas após a morte. Agora um número para anotar e não esquecer. 12 horas. Por quê? Porque depois de umas 12 horas, mais ou menos, essas manchas se fixam. Elas não mudam mais de lugar. E isso é uma informação de ouro. Se o corpo for encontrado numa posição, mas os livores estiverem em outra, é um sinal claríssimo de que a cena do crime foi alterada. E a coisa fica ainda mais interessante. A cor do livornão não é sempre roxa. Dependendo da causa da morte, a cor pode mudar completamente. É como se o corpo se transformasse numa tela que revela pistas sobre o que aconteceu. Olha, essa tabela aqui é material de prova clássico. Se o livor está numa cor rosa bem viva, tipo cereja, a principal suspeita é intoxicação por monóxido de carbono. Se for um vermelho muito vivo, pode ser cianeto. Isso acontece porque o cianeto impede que as células usem o oxigênio, então o sangue fica preso com ele. Cada cor é uma peça do quebra-cabeça. Agora, uma pegadinha comum: confundir livor com equimose, que é o nosso famoso roxo, o hematoma. A diferença é fundamental. No livor, o sangue continua dentro dos vasos. Na equimose, o vaso se rompeu e o sangue vazou para os tecidos em volta. Uma coisa é a água dentro da mangueira, a outra é a mangueira furada. E se mesmo assim a dúvida persistir, aí entra a técnica de Bonnet. É um teste bem direto. O perito faz uma pequena incisão na mancha. Se for livor, o sangue, que está líquido, vai gotejar. Se for equimose, o sangue está coagulado nos tecidos. Então, nada de gotejamento. Simples assim. Certo, fechamos o livor. Vamos agora para o rigor mortis, o famoso enrijecimento cadavérico. Lembra daquela frase do começo? É aqui que ela se encaixa perfeitamente. Então, por que o último sinal de vida? Porque sem oxigênio, as células musculares ficam sem energia, o tal do ATP. E o ATP é o que permite que o músculo relaxe. Sem ele, o músculo fica num estado de contração permanente. Pensa na pior cãibra possível, só que em todos os músculos ao mesmo tempo. É a última reação química das células. E essa rigidez não acontece de uma vez só. Ela segue uma ordem, um caminho que é a lei de Einstein. Começa nos músculos menores, da face, da mandíbula, depois vai descendo como uma onda, pescoço, braços, tronco e, por último, as pernas. E aqui temos outro intervalo de tempo super importante. A rigidez fica completa entre 8 e 24 horas. Essa é mais uma peça no quebra-cabeça do tempo da morte. Quando o perito junta a análise do livor com a do rigor, a estimativa fica muito mais precisa. Mas, atenção, essa linha do tempo não é uma regra absoluta, tá? Vários fatores influenciam. Por exemplo, a temperatura ambiente. O calor acelera tudo, o frio atrasa e a causa da morte também. Alguém que morre depois de um esforço físico intenso, por exemplo, já gastou muito ATP, então o rigor mortis vai começar bem mais rápido. Agora tem um outro fenômeno que é bem mais raro, mas que às vezes aparece: o espasmo cadavérico. A grande diferença é que o rigor mortis é gradual, ele vem aos poucos. O espasmo não, ele é instantâneo, um enrijecimento súbito que acontece no exato momento da morte, sem aquela fase inicial de relaxamento. E para a perícia isso é importantíssimo, porque o espasmo pode literalmente congelar a cena. É como uma fotografia do último segundo de vida. Uma vítima segurando com muita força uma arma, por exemplo, isso pode indicar que foi suicídio ou que houve uma luta até o último instante. É uma evidência muito forte. Beleza! Para a gente fechar e amarrar tudo isso para a revisão, vamos organizar a natureza desses fenômenos.
Qual é a diferença fundamental entre eles? E aqui está o pulo do gato. O ponto principal para não esquecer. De todos esses fenômenos que acontecem logo após a morte, o resfriamento, a desidratação, o livor, todos eles são processos físicos. Mas o rigor mortis é o único que é bioquímico. Ele depende de uma reação química, da falta de ATP nas células. Essa distinção é a chave. No fim das contas, livor e rigor mortis são só os primeiros capítulos da história que um corpo nos conta. A ciência forense é essa arte de aprender a ler essa linguagem silenciosa, que revela verdades que ficariam escondidas. E isso nos faz pensar, que outros segredos o corpo ainda guarda?